Bom, com a nossa estrutura de pasta criada, nós vamos entrar então aqui na nossa pasta CMD. Vamos criar nosso arquivo main.go. No nosso caso aqui, como vai ser apenas um projeto para exemplificar como que funciona o Gorm, eu não vou criar uma estrutura de pasta dentro do CMD, eu vou criar o main.go direto. Vou então criar o package main, certo? Vou criar aqui a minha function main e eu vou dar um fmp.println. Ele já deu o import ali automático do minha lib fmt. Então aqui eu vou falar olá mundo. O nosso básico olá mundo que todo dev faz aí quando está aprendendo a programar. Vou salvar nosso man. Vou vir aqui, vou dar o run cmd man.go. Ele vai dar aqui o nosso olá mundo. Bom, agora que nós temos o nosso arquivo main criado e o nosso Olá Mundo funcionando, nós precisamos estabelecer uma conexão do nosso Gorm com o nosso banco de dados. Então, para isso, nós vamos precisar então criar aqui então uma string de conexão com o banco de dados. Só abrir aqui. Nós vamos estar então conectando a um banco de dados MySQL utilizando o protocolo TCP. O usuário vai ser root, a senha vai ser admin. Nós temos aqui um endereço então que vai ser o localhost, utilizando a porta 3306 e o nosso banco de dados que vai se chamar videoaula.app. Ok? O primeiro ponto aqui que nós temos que fazer é estabelecer então a conexão aqui com o nosso Gorm. E para fazer isso então, nós vamos estar utilizando a nossa string de conexão e o plugin do próprio Gorm para estabelecer essa conexão. Então, um gorm.open, ele vai fazer o que? Ele vai abrir uma conexão com o meu MySQL. Aí eu tenho que dar um MySQL.open. Por exemplo, se eu fosse utilizar um post, eu poderia alterar aqui para post e o .open, ele importaria ali o drive do post. No nosso caso aqui, como nós estamos utilizando o MySQL, nós vamos abrir uma conexão com o MySQL. Então aqui, open, eu vou passar então aqui a minha string de conexão. Lembrando que a string de conexão por Post e por MySQL, eles podem sofrer alteração. Então aqui eu coloco a sintaxe de acordo com o meu banco de dados, de acordo com o meu SGB que eu estou utilizando aqui, beleza? Então aqui eu vou abrir a conexão. Também aqui eu vou chamar o meu gorm.config. Gorm.config. Eu vou deixar vazio porque eu consigo criar várias configurações para o meu Gorm estar utilizando em cima do meu banco de dados. Eu vou dar um if tratamento de caso meu erro for diferente de nível, ou seja, caso minha aplicação não consiga se conectar ao meu MySQL, ele vai retornar então um panic erro, que ele vai me falar o que? Falha de conexão. Falha de conexão. Falha de conexão, DSN, DB. Caso aconteça erro, ele vai retornar aqui. Caso ocorra tudo bem com o meu DB, ele vai seguir o jogo. Aqui, ó, ele está reclamando o quê? Como eu não vi um get nesse drive, ele vai falar para mim dar um go get nesse pacote. Então, eu só vim aqui, selecionei go get, ele vai fazer a instalação desse pacote. Feita a instalação do pacote, eu vou rodar novamente o nosso main.go e você vai reparar que agora vai dar falha de conexão. Vou dar um go, run, cmd.main.go. Ele vai tentar estabelecer uma conexão com o nosso banco de dados. Detalhe, ele deu o que? Ele falou que o nosso DB foi colocado aqui, mas não está sendo utilizado. Então, para não exemplificar, né, vamos só simplificar esse cara, para não reclamar, o lint nosso não reclamar. Então, vamos rodar novamente. Aí, se você reparar, ele vai retornar aqui, então, que houve uma falha de conexão, certo? Ele retornou aqui o nosso panic. Ele está falando aqui que não conseguiu estabelecer uma conexão com o IP e a porta que nós fornecemos, que deu uma conexão recusada e deu falha de conexão. Então, para isso aqui funcionar, nós vamos ter que estar subindo o nosso banco de dados. Então, aqui nós precisamos subir o nosso banco de dados, correto? Como eu mencionei, né, vai estar subindo um MySQL numa imagem Docker. Eu vou vir aqui no meu terminal, vou dar um Docker Images. Eu vou ver ali que eu tenho então uma imagem do MySQL na versão 5.7, que é essa versão que nós vamos estar trabalhando. Agora, nós vamos fazer o que? Nós vamos subir então minha imagem com esse comandinho aqui, docker run.
Nós vamos subir essa imagem com esse nome, é MySQL. No caso aqui não vai ser Scheduler, que Scheduler é a nossa aplicação da Live Code. Vai MySQL vídeo aula, utilizando o password admin, certo? A porta 3306 e o endereço ali do meu localhost. Então eu vou subir aqui. Bom, meu banco de dados subiu. Se eu vim aqui no meu Debeaver, eu já vou conseguir estabelecer uma conexão com o meu Debeaver com essa minha imagem aqui do MySQL que eu vou, né, utilizar aqui nessa aplicação. Então vamos esperar então aqui, ó, o nosso Debeaver iniciar. Estou utilizando a versão free dele. Então aqui ele iniciou, eu tenho esse script aqui que eu não vou precisar. Eu tenho então aqui alguns detalhes, deixa eu fechar, close, close. Aqui então eu tenho acesso ao meu banco de dados que está rodando na minha imagem, ok? Então vamos minimizar isso daqui. Agora nós vamos rodar o nosso run cmd.main.go. Vocês vão reparar que agora o erro mudou. O que ele está falando aqui? Ele falou que não conseguiu encontrar o nosso database chamado videoaula app. O Gorm, ele cria as nossas tabelas. Ele não cria o nosso banco de dados igual alguns RMs de mercado. No nosso caso, nós vamos ter então que fazer o quê? Entrar aqui no nosso gerenciador de banco de dados, que no caso é o Debeaver que eu estou utilizando, e vamos criar um banco de dados chamado videoaula app, utilizando o charset UTF-8 e a collection também UTF-8. Vamos então aqui agora, a videoaula criou a nossa base de dados, e quando nós voltar na nossa aplicação e subir novamente o GoRun cmd.go, tá? Nós vamos ver que não vai retornar nenhum erro, porque a conexão foi estabelecida com o nosso banco de dados. Beleza?